Ó Deus, olha agora para os teus filhos aqui que estão te louvando, e que na sua boca, Senhor, tu ponhas um novo cântico, um sorriso nos lábios. Alegra este coração na tua presença, Senhor, porque isso só o Senhor pode fazer, Pai. Por isso pedimos, aceite, ó Pai, aceite o nosso cântico, aceite o nosso louvor e traga paz ao nosso coração. Precisamos de Ti, Senhor, e esperamos por Ti, e em Ti nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos saudar aqueles que estão nos visitando nessa noite. Aqui, primeira vez, acredito que seja, né? Eu não estou entendendo. Aqui é reverendo. Só entendi Benjamin da Silveira, o primeiro aqui não entendi. Denis, desculpa, irmão. Reverendo Denis Benjamin da Silveira e Roberta Nazaré de Proença, isso? São da Igreja Presbiteriana de Osasco. O irmão é pastor lá? Sim. Prazer, viu? Conhecê-lo, obrigado pela sua visita. É a esposa? Sim. Estão passeando aqui em Serra. Tudo bem. Coisa boa, né? Rapaz, eu tenho um ano todo ainda pela frente. É só ano que vem. Mas está bem, graças a Deus. Deus abençoe o casal. Obrigado a visita, viu? Deus abençoe. Leva um abraço da nossa igreja para a igreja que o irmão pastoreia lá em Osasco, né? Tá bem. Primeira vez? Olha, tá bem. Sejam bem-vindos, viu? Recebo aí. Cumprimento os irmãos aí. Cumprimentem eles que estão próximos aí. Tem mais um aqui na frente, né? O pessoal aqui. Estão vendo uma senhora ali e um rapazinho. Como é o nome? Meu nome é Cristina e meu filho Pedro. Nós somos de Boa Vista, Roraima. Roraima. Divisa com Venezuela. Oxe! Tá longe. Do ladinho. São presbiterianos de lá? Como é? É Cristina? Cristina. E o? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Vocês são presbiterianos de lá? Nós somos bautizados na presbiteriana de Boa Vista. E depois nós fomos para a Adventista, porque boa parte da minha família são adventistas. Sim. Só que eu me mudei para cá o ano passado, né? Está aqui em Serra? Os problemas do crime organizado lá, invadindo a nossa casa. Porque a Venezuela, depois que invadiu o Brasil, ficou complicado. Amém. Tá Nós bem. deixamos nossa empresa, deixamos tudo lá e viemos para um lugar que parece que é mais tranquilo. Eu estou descobrindo isso também, viu? Eu acho que eu vou voltar para o presbiteriano. Seja bem-vinda. Acolhida aqui pelos irmãos da igreja. Viu? Ele é teu filho? Meu filho Pedro Henrique. Pedro Henrique. Tá bem. Deus abençoe. Obrigado a visita, viu? Sejam bem-vindos entre nós. Bem, na semana nós temos algo muito importante. O que é? Semana de oração. De segunda a sexta-feira, todos os dias, às 7:30 da noite aqui na igreja. Temos muito para orar. A oração é algo que Deus ouve, sempre ouve. Então é um desafio. Oração é desafio, irmãos. Há uma batalha no céu que não quer de forma alguma que o povo de Deus busque. Há uma batalha. E essa batalha nós temos que crer e confiar que Deus é conosco. Então nós precisamos orar. Temos muito que orar. Precisamos nos derramar diante do altar de Deus. Venha. Se você não puder vir todos os dias, isso é um propósito, é uma disciplina. Mas venha 2, venha 3. Ou se puder vir todos os dias, amém. Venha todos os dias. Mas venha buscar o Senhor, irmãos. Nós precisamos orar. Se a oração é aquilo que move o coração de Deus, e Deus está ouvindo a nossa oração, não deixe de participar, tá? Sei que às vezes a gente sai da igreja com esse propósito, mas aí a vida vai acontecendo algumas coisas, né? E já começa a dar problema. Perdi a reunião, não deu para ir. Disciplina, foque isso, determinação. Não vou faltar. Vamos lá, participar dessa semana de oração. Os grupos de oração, os grupos pequenos, não se reúnem essa semana, tá bom? Então é todo mundo aqui na igreja, 19h30, é 1 hora de oração, 8h30 a gente está terminando, não é muita coisa não. Eu vou orar em casa, pastor. Não, ora aqui com a gente, porque é a união, a Bíblia diz que o povo de Deus precisa se juntar.
Eu sei que você vai orar em casa, mas eu faça esse empenho, tá bom? Espero vê-lo aqui, pelo menos um dia da semana, você esteja aqui conosco para orar, tá bom? Também nós temos uma bênção aí para nós, um desafio, dia 14, né, Zé Elias, né, Edmeia? Dia 14 está chegando e nós vamos ter a presença lá do cantor Vitor Quevedo, que vai estar louvando nesse encontro, culto da fogueira lá no sítio do irmão Zé Elias. Então, 19h30, toda a igreja está convidada, é isso, Elias? Todo mundo aqui está convidado, a igreja, para ir lá nesse culto da fogueira. Nós vamos ter essa bênção de ter o Vitor Quevedo louvando a Deus lá com a sua viola. A gente fala viola porque é uma viola mesmo que ele toca, né, Zé? Ele 10 cordas, isso é viola. Então ele é um servo de Deus, louva a Deus com as canções. Então programa-se aí, dia 14, sexta-feira, agora de julho, lá no sítio do Zé, para nós tomarmos parte desse culto da fogueira. Pode convidar a gente que não é crente, né, Zé? Pode levar. Vai ter lugar lá para estacionar carro. O Zé Elias falou que já tem um lugar lá próprio para o pessoal deixar os carros lá. Não se preocupe que vai ficar apertado não. Vai dar para todo mundo se juntar lá. Estamos orando por isso, vamos orar essa semana. E se levar gente não crente, então lá, aí melhorou. Aí ficou jóia. Porque aí nós vamos chacoalhar o bambu lá. Nós vamos chacoalhar o bambu para que esse povo decida por Jesus lá nesse culto da fogueira e queime nos corações a mensagem da palavra de Deus. E vamos orar pela vida do nosso irmão lá, o Vitor, né, Quevedo, e que Deus use das músicas, Deus use da palavra dele, e nós vamos estar ajudando, auxiliando nesse trabalho também, tá bom? Então espero que vocês estejam em oração e se programando para estar lá. O Zé Elias e a Edmeia vão servir uns conosquinhos para nós comermos depois lá, né? Ele disse: se alguém quiser, não é obrigado, né, Zé? Se alguém quiser levar um bolo de fubá, uma canjica, né? Comida típica desse tempo de frio, né? Um chá quente, enfim, alguma coisa, um doce de amendoim, enfim, coisas assim, paçoca, isso aí que ele vai servir lá. Mas se quiser ajudar, alguma coisa, será bem-vindo, para que todos possam ter um momento depois do culto de comunhão perto da fogueira lá, tá certo? Então, se você quiser ajudar, fala: Zé, eu vou levar um bolo lá, eu vou levar uma canjica, um arroz doce, eu quero levar sei lá, uma coisa de amendoim lá, que você quiser de amendoim, não sei o que você faz lá. Aí fala com o Zé Elias e Edmeia, e aí vocês podem ajudar também, tá? O Zé e a Edmeia não está pedindo nada, tá, irmãos? Não está pedindo nada. Quem quiser, sentir no coração o desejo de ajudar, tá bom, ok? Está dado os recados aí para vocês, e vamos estar orando essa semana então, tá bom, irmãos? Vamos para a palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo número 3. Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, capítulo 3. Encontraram o texto, versículo 19 ao 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 19 ao 21. Está gravando aqui, Elcio? O Elcio está gravando a pregação, depois ele vai lançar lá no Facebook e no YouTube. Quem quiser depois assistir mais ou compartilhar isso também pode, tá bom? Atos 3, versos 19 ao 21. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele
o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, somente até aí. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tua palavra está lida para nós, e ela tem um lugar agora todo especial no culto, que é a exposição daquilo que o Senhor deixou revelado para nós, para nos ajudar na caminhada da vida cristã. Então, ó Deus, agora nós pedimos de que a própria atuação poderosa do Teu Espírito Santo possa estar abrindo a nossa mente, tocando, falando-nos ao coração. Permita que essa palavra não caia no vazio e possa alcançar as vidas, fazendo transformação daquilo que precisa ser cuidado pelo Senhor, para melhor trazermos perto mais do Senhor. Abençoa então, ó Deus, agora esta exposição, e tudo seja para a honra, para o louvor e para a glória do Senhor esta palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem, nós precisamos, e temos dito isso à igreja, de um reavivamento. Aqui estão dois textos expostos para que a igreja esteja pensando neste ano a necessidade de um avivamento que a igreja do Senhor tem tido necessidade nesses tempos em que estamos caminhando na história da igreja. Mas muito mais do que um reavivamento ou um avivamento sobre o povo de Deus, é um reavivar propriamente através da oração. A oração é esta condição que a palavra nos diz, para que nós, quando estamos nos derramando diante do altar de Deus, nós experimentemos aquilo que Pedro, o apóstolo, estava dizendo aqui, e Lucas escreveu neste livro: tempos de refrigério. Nós venhamos a experimentar na presença do Senhor, citado no texto aqui, no versículo 20, e isto foi de um período quando Deus manifeste então, com a sua renovação das suas bênçãos, o reavivamento dos corações do seu próprio povo e a convicção na regeneração das preciosas almas perdidas que estão por aí. A começar com o povo de Deus, é preciso se reavivar, e uma forma do reavivar é através da oração, é através da busca, a busca no Senhor. Meus irmãos, eu não creio que alguém deixará de concordar comigo que precisamos de refrigério distintivo, positivo, da presença do próprio Deus na nossa vida. Eu não acredito que um crente não deseje esse tempo de refrigério na sua vida, porque há muitos problemas, há muitas angústias, há muitos intempéries na nossa vida, que nós precisamos desse bálsamo, desse vir derramar do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, para estar trazendo alívio, consolo, ânimo, vontade, desejo de caminhar cada dia mais com o Senhor. Não é de menos que a gente vê aí tanto crente de cabeça baixa, de semblante triste, preocupado com as coisas deste mundo, ansioso por aquilo que tanto se espera, no meio de se entender de que é felicidade, o que se busca, por que quer se viver, que quer ter um meio de se sentir feliz. Pela manhã na escola dominical nós falamos sobre isso na carta de Paulo aos Filipenses, aonde Paulo, por ter o tema da alegria para os filipenses, é o tema da carta, tanto que ele enfatiza lá no capítulo 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Ele diz nesse ponto de que o crente deve estar experimentando esse tempo de refrigério,
E eu, como um pregador da palavra de Deus, eu preciso estar eu mesmo reavivando isso no meu coração, dia a dia. E o texto de Atos nos fala de um momento em que o apóstolo Pedro e João subiam ao templo para a oração. O contexto do capítulo é esse. Eles vão ao templo logo no início do capítulo 3, dizendo que eles iam orar. E logo lá o relato já mostra de que esse período da oração era algo que Pedro e João entendiam que era necessário. O Espírito Santo já havia sido derramado sobre eles no capítulo 2. E aí então, Pedro e João, chegando à porta do templo, encontram um paralítico ali caído, pedindo esmola, um coxo. E ele pedindo esmola a Pedro fixa o olho nele e diz: homem, olha para nós. Esse homem ainda pensou, deve vir alguma coisa boa aí, né? Deve vir alguma oferta boa. E quando ele fixa os olhos em Pedro, e Pedro diz: homem, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te daí e anda. E aquele homem, olhando para Pedro, tomando a mão de Pedro, levantou dali, e havia uma multidão que estava acostumada a entrar e sair naquele movimento, vai e vem para o templo, de ver aquele paralítico ali na porta do templo pedindo esmola. E então, aquele homem se põe em pé. As pessoas ficaram maravilhadas, um olhou, o outro olhou, e começa aquele movimento. O que é isso que está acontecendo? E todo mundo fala: olha, foi esses homens que fizeram um milagre nesse homem, o paralítico está andando. E Pedro começa então o seu sermão. Ele diz: homens, por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão fitando os olhos em nós? O que nós somos aqui? Apenas instrumentos do Senhor, que nos deu uma missão para ir levar o seu nome, ser conhecido, o poder dele sobre todo aquele que crê. E aí então Pedro vai entrar dizendo o texto da presença do Espírito Santo que traria a eles tempos de refrigério no seu sermão. Ele vai dizendo: e salvação para todos que entregassem as suas vidas a Jesus Cristo. E Pedro enfatiza que esse caminho é o caminho do arrependimento. O arrependimento toca o coração de Deus. Quando as pessoas se converterem, quando as pessoas se prostram diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Pedro diz: nós não temos esse poder a não ser que o Senhor nos dê. Nós só podemos oferecer porque é o Senhor que nos entrega. Então, Cristo tinha dado a missão dos apóstolos para eles continuarem a sua obra, realizando prodígios, milagres, salvação, cura, libertação. Jesus, no seu ministério, logo no início, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 4 de Lucas, ele diz que o poder de Deus estava sobre ele. Jesus disse isso: o poder de Deus está sobre mim, eu vim para libertar os cativos, curar os enfermos, libertar aqueles que estão possuídos de demônios, dar vistas aos cegos, curar os paralíticos. E Jesus disse que não só esse, mas principalmente a salvação, a volta para o reino de Deus e dar continuidade a essa obra. Ele deu essa missão à vida dos seus próprios discípulos, em que ele iniciou, realizou, e que os discípulos teriam essa missão de realizar. Meus queridos, muitos anos se passaram e a missão da igreja continua em anunciar o reino de Deus. Nós estamos aqui com essa missão de anunciar, e a igreja de Cristo aguarda a sua segunda vinda, quando chegará o tempo do justo juiz estabelecer o seu reino sobre a igreja, levar a sua igreja, eternamente composto pelo seu povo eleito, redimido e salvo por ele. Então Jesus virá estabelecer justiça. Jesus virá como um justo juiz e porá todas as coisas em ordem. Fará justiça plenamente perfeita. Até lá, nós estamos aguardando o tempo em que experimentaremos esse tempo de refrigério. Esse tempo de refrigério que nós podemos experimentar
diante de tantas injustiças que a gente vê nesse mundo, é através da oração, é através desse tempo de entrega. Em primeiro lugar, eu sei que sem sombra de dúvidas, que sem o Espírito Santo, o Espírito de Deus derramado sobre nós como água aos sedentos e torrentes na terra seca. Eu sei disso, que sem sombra de dúvida, que sem esse Espírito de Deus, nós não poderemos experimentar esses tempos de refrigério. Nós não poderemos. Em João capítulo 15, nesse evangelho, no versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os meus ramos. Se vocês não estiverem ligados em mim, conectados comigo, vocês não poderão dar frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se não é Jesus atuando na nossa vida, uma experiência genuína da presença do seu Espírito sobre nós, um compromisso sério, real e verdadeiro com Ele, nós não podemos fazer nada. Há crentes naufragando, há igrejas se terminando por aí, há pessoas se gladiando, há problemas que estão ocorrendo por aí, que Satanás tem tentado enrolado para destruir o caminho daqueles que querem viver ligados e conectados à videira, que é Jesus. Jesus disse: se você permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se queremos ver tais e tais atos de Deus acontecendo, nós precisamos de um ato de consagração, reavivar isso através da oração, e experimentarmos esse tempo de refrigério através da oração, que nós nos derramamos diante do altar de Deus e falamos com o Senhor, e Ele nos ouve, e Ele traz o seu bálsamo, o seu consolo, o seu conforto, e Ele traz a direção que nós precisamos. Qual tem sido a sua experiência através desse tempo de refrigério, através da oração? Que momento bom, que tempo gostoso da gente poder se demonstrar diante do Senhor. Hoje, após a escola dominical, nós estamos indo para casa e dando carona ali para os nossos irmãos Baraldi e a Neuzinha, e eles estavam dizendo que lá em São Paulo, na Vila Buenos Aires, né, seu Baraldi? Dona Neuza? Tempos que as filhas eram pequenas e iam todo mundo lá, e 300, 400 pessoas, e vinha lá o pastor Josafá, e vinha gente, e vinha de tudo quanto é lado, e gente que se movimentava, e fazia comida, e fazia coisa para o povo se reunir, e o povo se juntava, e havia aquele momento de uma mobilização, de um ardor na vida dos crentes, e a igreja não tinha tempo, irmãos, para ficar falando picuinhas, coisas mesquinhas, porque todo mundo queria adorar ao Senhor, queria servir ao Senhor. E aí eu dizia a eles dentro do carro: tempos bons que nós éramos felizes e não sabíamos, né? A gente achava que não era feliz, mas éramos felizes. E hoje a estratégia que Satanás tem tido para destruir o povo de Deus é se acostumar como o mundo está pensando, tudo muito descartável, tudo muito plástico, tudo muito rápido, e as pessoas não têm durabilidade, sustentabilidade na presença daquele que diz: fique firme no Senhor. Sem o Espírito Santo e sem a ação de Deus sobre a nossa vida, nós não temos nada para oferecer a ninguém. Quando Pedro diz: homem, nós não temos nada para te oferecer, mas o que temos é a palavra do Senhor. Nós vamos te oferecer, compartilhar com você este poder do Espírito Santo sobre nós. Mas em segundo lugar, que sem o Espírito de Deus, somos como naus sem vento para as nossas velas em nosso próprio barco. Nós não temos o que sopra sobre nós, é um barco parado nas nossas velas, e o barco não sai do lugar. Não sai porque não há um vento, as velas não se armam e o barco não consegue navegar.
Meus irmãos, como Jesus disse em João 15, ramos da vide, sem seiva, para nos dar vida. Sem isso, nós somos como carvões, sem chama, sem fogo. Ou seja, verdadeiramente sem Ele, nós nada poderemos fazer. Nós não teremos o fogo que vem do Senhor. Não teremos o sopro para esses tempos de refrigério. E Pedro estava dizendo de algo que aconteceria na vida da igreja, nesses princípios da igreja primitiva. A igreja iria experimentar esse refrigério, esse bálsamo do Senhor, esse acolher do Senhor sobre ela. Meus irmãos, aqui eu sei também que quando o Senhor começar para a igreja dos dias de hoje, o seu Espírito, haverá tempos de refrigério da presença do Senhor. O povo de Deus vai começar a sentir mais paz, mais alegria, mais vigor nas coisas do Senhor, no reino de Deus. Porque parece que nossa vida está sendo preenchida mais pelo mundo do que o próprio reino. Há momentos nessa vida que a gente fica olhando muito para aqui do que para acolá. E esse acolá é o reino dos céus, aonde o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, dizendo que nós devemos pensar nas coisas lá do alto e buscar as coisas lá do alto. Focar a nossa mente, sabendo de que Jesus voltará. Ele deu essa missão aos apóstolos, quando em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: vocês vão receber o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e na Samaria e até os confins da terra, até Serra Negra, até aqui. O Evangelho chega, e o Evangelho chegou. E nós estamos aqui, irmãos, nessa noite, num culto a Deus na igreja, aguardando a volta de Jesus. Estamos sendo alimentados, e aquilo que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, versículo 6, aqueles que estão se fazendo instruídos na palavra, façam-se participantes daquele que instrui. Participe. Se envolva nisso, porque isso é o que realmente dá sentido à vida, o reino de Deus. Porque estáis ansiosos quanto à comida, a bebida e o vestuário, hein? Vosso Pai Celeste sabe de que tudo isso vocês precisam, e Ele há de suprir cada uma das vossas necessidades. Quando vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, vocês serão abençoados, porque a palavra de Deus diz que jamais se viu um justo desamparado, e isso vai vir como um refrigério para a nossa vida, nesse tempo, através da oração, meus irmãos. Nós estamos aqui aguardando essa segunda vinda de Jesus, e quando Ele vier, Ele achará porventura fé na terra. Lembra que eu disse há pouco na liturgia, de que o amor de quase todos irá se esfriar, e isso está acontecendo e irá acontecer, porque é bíblico e é profético. Haverá o tempo da apostasia, haverá o tempo que as pessoas vão sentir, como que Paulo diz em Timóteo, na sua carta, na sua segunda carta, no capítulo 3, as pessoas vão como que sentir coceiras nos ouvidos, e querendo ouvir: lá está Cristo, está lá, está o profeta ali, está outro lá, e vão atrás de homens. Aonde está Jesus? Na revelação da sua própria palavra, a Bíblia. O povo de Deus precisa se alimentar nesse tempo da espera da segunda vinda de Cristo. Refrigério para a nossa vida foi para os apóstolos, assim será para com a igreja. Os resultados disso, Pedro está dizendo que os corações do povo de Deus serão reavivados, e ele começa a pregar isso. Saibam de uma coisa: Jesus Cristo, quando veio, Pedro começa a anunciar:
Ele proclamou o reino de Deus, e as pessoas o maltrataram, o perseguiram e o levaram até a cruz. Vocês o mataram, vocês o colocaram na cruz. Mas a todo aquele que vem a Ele perdoa os seus pecados. E Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, para que sejam cancelados os vossos pecados. Meus irmãos, o reavivar dos corações começa por aí, através da oração, da entrega, do pedir perdão, Senhor, perdão pelos meus pecados, me perdoa daquilo que eu não estou certo, à luz da tua palavra. Você quer saber o que está pecando ou não? Leia a Bíblia e veja se a sua vida está em conexão com a palavra. Se não estiver, ajuste-se a sua vida a ela, acerte-se isso, porque o coração do povo de Deus será reavivado quando houver realmente esse quebrantamento no coração, e virá o refrigério, sarará as nossas feridas, curará as nossas intempéries, mas também a oração irá chegar ao trono da graça de Deus, nesse tempo de refrigério. E o povo de Deus, como Jacó, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 32, o verso 20 ao 21, quando Jacó luta com o anjo de Deus, e diz: o Senhor não vai sair daqui, porque tu és o mensageiro do Senhor, e eu quero a bênção do Senhor na minha vida. Jacó busca no versículo 22 até o 31, lá no capítulo 32 de Gênesis, ele luta com Deus, ele busca, ele persevera, ele luta, ele quer receber as bênçãos de Deus. Você quer receber as bênçãos de Deus? Você precisa consagrar a tua vida mais ao Senhor, e colocar o reino de Deus realmente na sua vida, buscar esse reino. Seja realmente autêntico e verdadeiro. Irmãos, tem muito crente brincando de faz de conta. Tem muito crente fazendo de conta que é crente. E é preciso nesses tempos nós buscarmos ao Senhor para experimentarmos tempos de refrigério. Eu sei bem também que quando Deus derramar do seu Espírito como torrentes em a terra seca, os pecadores serão convencidos, serão trazidos como culpados diante do Deus Trino e único, e serão levados a se converterem dos seus pecados e voltarem para Deus. A Bíblia nos diz de que isso nós precisamos estar focando no Senhor. A igreja primitiva de Atos, lá no capítulo 4, eles tinham comunhão, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles partilhavam o pão de casa em casa, eles tinham compromisso com o reino, e aquilo tudo que eles viviam de fato, a população, a sociedade começou a ver isto, e começou a ver, meus irmãos, a simpatia. Eles contavam com a simpatia da população, e muitos começaram a vir para a igreja. Muitos começaram, o Senhor ia trazendo um a um, acrescentando dia a dia o número dos que iam sendo salvos. Nesse Atos capítulo 3, Pedro fez o primeiro sermão dele, e sabe quantas pessoas se converteram nesta palavra? 3.000 pessoas. Pastor Denis, eu não sei se é a sua experiência, quantos anos você tem de ministério, mas quantas pregações a gente já fez, e quantos que estão se convertendo, quantos estão abraçando o reino, quantos estão vindo? Povo de Deus, palavra pregada, palavra reagida, reação. A gente precisa reagir, da porta para fora, campo missionário. E a igreja, ela precisa contar com a simpatia do povo. A igreja, infelizmente, dos nossos dias, eu não estou particularizando a nossa igreja, estou dizendo a igreja do Senhor. Quantos crentes dando péssimos testemunhos,
Quantos crentes andando em pecados, e aí querem ver a ação de Deus? Querem ver os feitos de Deus? Como? Não há comunhão da luz com as trevas, irmãos. Deus não pactua com as trevas. E aonde há pecado, Deus não abençoa. O Senhor não vai agir. E estou pedindo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E nós precisamos desse refrigério nesses tempos. Precisamos levar as pessoas a verem em nós a luz de Cristo. E não é através das ações disso ou daquilo, mas é da nossa vida. É do que somos. E não do que fazemos. Porque o que fazemos passa. E muita gente faz também. Mas o que somos, ninguém tira de nós. Porque nós temos aquilo que o Senhor nos dá, o seu Espírito. Somente assim as pessoas poderão ver e dar frutos. Significa estar conectado à videira. E esses tempos de refrigério, as pessoas serão comovidas, e os pecadores serão libertos pelo poder de Deus, e serão retirados do reino de Satanás, transferidos do reino das trevas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Será que eu tenho chorado por aqueles que estão se perdendo? Às vezes nós lamentamos, mas nós não nos sensibilizamos mais. Sabe por quê? Porque eu disse para vocês hoje aqui, o amor se esfriará de quase todos. E o amor está esfriando. E nós precisamos do calor do Espírito Santo. E isso vai começar através de quando o povo de Deus se dobrar, ajoelhar-se, pôr o rosto no pó da terra e clamar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Sim, meus irmãos, quando o Espírito de Deus for derramado sobre nós, tempos de refrigério da presença do Senhor virá sobre a igreja. Serão deixados de lado as nossas diferenças mesquinhas. O amor será manifestado nas nossas vidas, serão transformadas, e aquela santa ousadia no nosso Deus contra o pecado estará sobre nós, aonde a gente vai sentir nojo, raiva do pecado, e nós teremos prazer em santificar-se. O mundo notará também que temos estado com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar a palavra. Agora você pode estar perguntando a mim, ou mesmo a você: será que Deus fará isso por nós? Será que Deus fará isso por nós? Ele ainda voltará a ser gracioso conosco? Ele ainda reavivará a sua obra no meio dos anos? Será que Deus fará? E Ele, na sua ira, ainda se lembrará da misericórdia? Misericórdia de mim? Misericórdia de você? São perguntas que pairam sobre nós. Irmãos, sim, eu creio firmemente que Deus nos deu uma promessa muito especial e preciosa para o nosso tempo e nossa vida, e que Ele pode e quer cumprir a sua palavra preciosa, dada ao nosso coração, no sentido, irmãos, de dar as coisas boas àqueles que pedem e buscam nele. Há uma palavra que Jesus diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e vos será dado. Mas isso começa quando eu rasgar o meu coração, abrir o meu peito e ser sincero diante do Senhor, verdadeiro com Ele, sem máscaras, sem esconder as coisas, mas dizer a Ele: aqui está a minha vida no altar de Deus. E a promessa bíblica, aqui estão os dois textos, Abacuque 3:2 e 2 Crônicas 7:14.
Será que nós podemos ler? Vamos começar. Você consegue ler ali, 2 Crônicas 7,14? Está muito longe para você enxergar. Será que você consegue ler? Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aqui vamos ler agora Abacuque 3:2. Dá para vocês lerem? Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, esses são alguns textos que a Bíblia nos diz que nós precisamos estar trazendo na nossa vida. Eu gostaria de desafiar você nessa noite, para que você experimentasse esse tempo de refrigério na sua vida. Há uma canção antiga que diz: ó que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti, cada vez sou mais feliz, desde que o conheci. Você tem tido essa felicidade, esta paz que vem do Senhor? Quer experimentar esse tempo de refrigério? Comece a buscar isso que eu disse para você. A oração que vai mover isso, através da entrega, do quebrantamento, do arrependimento. Deus estará trazendo a nós esse tempo de refrigério, para nos encorajar até o dia da sua volta. Até o dia que Ele virá, o amor dele estará vivo em nós, a chama queimando e não esmorecendo. Deus te abençoe, Deus te fortaleça nisto e te capacite para isto, em nome de Jesus, amém. Eu ouvi o amém? Amém. Às vezes o povo de Deus fica com medo de dizer as coisas. Digam amém, por favor. Amém nisso no seu coração. Amém, irmãos? Amém. Não tenha medo de dizer isso, não é vergonhoso. É glorioso dizer isso na presença do Senhor. Nós vamos tomar parte na ceia do Senhor. Eu quero convidar